Olá, voltei. E agora nós vamos tratar então do procedimento comum sumaríssimo. Ele está previsto na Lei 9.099 de 95, que é a lei que regulamenta os juizados especiais criminais. O artigo 60 e o artigo 61 dessa lei, eles num primeiro momento, eles trazem uma competência, descrevem uma competência em razão da matéria. Por quê? Dizem que a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo serão de competência do juizado especial criminal. Quando a pena é superior a 2 anos, a competência não pode ser do juizado especial criminal. Então, somos obrigados a concluir, então, que aquelas infrações penais que é combinada a pena em abstrato de até 2 anos, então, serão, então, processadas mediante esse rito. E também temos que observar que temos que observar também se existe naquela infração um procedimento diferenciado, que não aquele dos 3 procedimentos que nós estamos avaliando. E dou um exemplo. Nos casos da Lei Maria da Penha, embora as infrações e as penas em abstrato elas sejam inferiores a 2 anos, há um procedimento especial previsto na lei e a gente deve observar aquele procedimento especial. Ou seja, há algumas mudanças em algumas situações em que não são permitidas de acordo com o que diz a lei e que confronta com a lei dos juizados especiais. Então, tudo que tiver procedimento penal específico se retira dessas 3 situações, independe da pena em abstrato, do máximo da pena em abstrato, e se passa a aplicar o procedimento previsto na legislação. O STF, ele diz que isso se trata de competência relativa. Vocês já estudaram isso, provavelmente no primeiro semestre. Tem a competência absoluta e a competência relativa. Já o STJ diz que essas regras de procedimento são de competência absoluta. E por que a necessidade de se fazer essa distinção? Porque a competência relativa, ela só pode ser arguída através de exceção, e também porque ela não poderá vir a não causar nenhum prejuízo ao acusado. Enquanto que a competência absoluta, ela, se não observada, poderá vir a causar, e sim causará, prejuízo ao réu e deverá ser declarada a nulidade. Então, isso está no artigo 61 e no artigo 62 da lei. Ao artigo 63, dando continuidade da Lei 9.099/95, ele trata, então, da competência territorial. Ou seja, se prevalece do local em que foi praticada a infração penal ou será em outro local. Aqui nós temos a adoção, por essa lei, da teoria da atividade e, por esse motivo, se entende que o local, a competência territorial, será aquela em que foi praticada a infração penal, e não aquela onde, por exemplo, ela acabou sendo, teve seu exaurimento, mas sim onde ela foi praticada. Bem, nós temos que observar que o artigo 62, ele traz os princípios norteadores e objetivos do procedimento sumaríssimo, que é o das infrações penais de pequeno potencial ofensivo. Um deles é o princípio da oralidade, ou seja, nos outros procedimentos nós vimos que prevalece ainda, embora o sumário traga já uma distinção
fazendo audiência una, sendo de forma oral, mas ainda há uma grande manutenção da forma escrita. Aqui no juizado especial criminal, a gente percebe que um dos princípios é a oralidade, ou seja, porque isso sim, o objetivo da mudança é justamente a celeridade. E a oralidade vai dar a celeridade que esse procedimento exige, vai dar agilidade na entrega da prestação jurisdicional. Então, prevalece aqui a prova oral sobre a escrita, ou seja, se prevalece sobre a predominância da palavra oral sobre a escrita. O segundo princípio norteador é o princípio da informalidade, ou seja, não há necessidade de formalidades inúteis que não tenham um motivo para existir, que sejam apenas um apego burocrático ou um apego excessivo à regra. Então, eu dou um exemplo aqui nas sentenças que vocês sabem e vão estudar, que é dividida numa primeira parte com o relatório, na segunda parte é a descrição ali, propriamente as preliminares, a discussão do mérito, e depois a parte dispositiva, a conclusão final, e a parte dispositiva, que é a aplicação do que foi ali, então, elaborada, a conclusão do que está ali elaborado. Nós, aqui, no Juizado Especial Criminal, por exemplo, a parte de fundamentação, ela é extremamente importante, porque é onde as partes, acusação e defesa, vão saber quais são os argumentos que levaram o juiz a tomar aquela decisão. E na parte de fundamentação, o magistrado vai analisar a prova globalmente. Então, ele vai analisar todos os atos do processo, ele vai analisar o que as testemunhas disseram e vai dizer de onde vem a formação do seu convencimento. É uma parte indispensável, seja para qualquer tipo de procedimento. A parte conclusiva também é indispensável porque é uma consequência da fundamentação. E, por fim, a parte dispositiva é tão somente aquilo que já constou na parte conclusiva. Mas a gente esqueceu uma parte, que é a primeira, o relatório. O relatório ele é totalmente dispensável aqui no Juizado Especial Criminal. Então, o juiz não precisa começar a sua decisão relatando os fatos mais importantes que aconteceram no processo, como ele faz no procedimento ordinário ou no procedimento sumário. Ou seja, naquele primeiro momento em que ele relata, ele transcreve a denúncia, ele diz do que o réu está se defendendo, se foi citado, se todas as determinações legais foram cumpridas, se foram ouvidas testemunhas, enfim, ele faz um relato do que efetivamente aconteceu naquele processo. Como o princípio aqui é o da informalidade, tente-se que essa parte do relatório não há necessidade de ser feita, passando o juiz já à análise do mérito quando for proferir a sua decisão, o que não irá nulificar nenhuma decisão, porque é totalmente dispensável. Qualquer situação do relatório, você pode consultar o processo e você vai ver a existência ou não de nulidades. Outra questão que também integra os princípios do juizado especial é a questão da economia processual. Isso tudo está lá no artigo 62. Ou seja, o objetivo é obter o máximo resultado com o mínimo emprego possível de atividades processuais. Então, no sumário nós vimos que já há uma concentração, uma preocupação com a concentração de uma audiência única, onde serão praticados todos os atos que levarão ao julgamento do feito. Aqui mais ainda, a gente condensa mais ainda, a gente só vai praticar aquilo que tenha resultado e que seja necessário, especificamente necessário, para se chegar a uma conclusão sobre aquele feito. Aqui eu dou um exemplo. Muitas vezes a defesa não tem como provar, não tem testemunha visual, não tem nenhum tipo de testemunha que contra-argumente a acusação.
ou que prove que o acusado não cometeu aquele crime, ou que ele não estava naquele local e tal. Então, a defesa, às vezes, ela acaba trazendo testemunhas tão somente chamadas de abonatórias. São aquelas testemunhas que vêm só para dizer que não sabe nada dos fatos, mas que sabe que o réu é uma pessoa boa, que ele é trabalhador, que ele é honesto, que ele nunca ouviu falar dele ter praticado nenhum tipo de crime, que serviria, assim, para amenizar a situação do réu, mas que na realidade não serve em nada para o juiz concluir se ele é culpado ou inocente. Então essas testemunhas abonatórias, no meu sentido, já estariam excluídas do procedimento sumaríssimo, porque elas não agregam nada ao processo, e o objetivo da economia processual, como dito e repetido, é obter o máximo resultado com o mínimo emprego possível de atividades processuais. Então, para que nós vamos ouvir testemunhas dizendo que o réu é bonzinho, se isso não vai ajudar a resolver aquela acusação? Também nós temos um outro princípio, que é o quarto, que é o princípio da celeridade. Ou seja, aqui o legislador faz menção específica na rapidez e agilidade processual. Ou seja, o que se quer é que a prestação jurisdicional seja entregue no menor tempo possível. Aqui vai uma crítica ao judiciário, aqui vai uma crítica a... não sei se seria uma crítica, mas uma constatação, e é bem isso se lê bastante na mídia, e é motivo de revolta, e muitas vezes eu concordo, mesmo trabalhando do outro lado do balcão, como se diz, mas a gente vê aquelas demandas que levam 10, 15 anos para serem resolvidas, principalmente demandas de caráter civil, aí, também demandas penais que acabam nem sendo julgadas porque prescrevem, e aí você sente aquela sensação de impunidade, se for no caso penal. Por quê? Porque assim, o cidadão cometeu um crime, ele não foi julgado a tempo, o Estado deixou fluir esse tempo, não teve condições de dar atenção àquilo ali, e o cidadão sai então impune pelo fato de ter, mesmo praticando ou não, porque não se tem ali uma análise do mérito, pode até se ter, se for uma prescrição depois de aplicada a pena, ele sai sem ter nenhuma consequência. E isso realmente é inaceitável, e mais inaceitável ainda para quem foi vítima ou parente de vítimas. Por quê? Coloque-se na situação de uma vítima hoje. Vamos assim aqui usar um crime que é muito delicado, que tem sido bem explorado ultimamente nas mídias, que é o delito de estupro de vulnerável. Vamos imaginar uma criança que foi vítima de um delito de estupro. Como agora nós tivemos contato, um fato que veio para a opinião pública, que mexeu com a opinião pública, mas que é uma coisa tão rotineira que para nós isso não faz diferença nenhuma. E nem essa questão se discutir se a menina deveria ter abortado ou não o feto. Porque é uma coisa que a gente vê, eu pelo menos, julgo semanalmente mais de um processo de estupro de vulnerável. Isso dentro do estado de Santa Catarina. Nós somos 20 julgadores e todos mais ou menos têm esse mesmo número de processos por semana. Então vejam que é uma conduta que não é uma conduta que acontece lá de vez em quando. É uma conduta que não é aceita, é uma conduta, mas que é praticada, principalmente no âmbito intrafamiliar. Então, aproveitando esse exemplo, consideremos que a menina, ela foi estuprada, dali resultou a gravidez, e todo o tormento, toda a tristeza, toda a questão psicológica que essa menina sofreu, como foi dado um título essa semana de uma revista semanal, a infância dela foi roubada, e realmente cada vez eu me inclino mais a essa situação, porque é o que a gente vê normalmente no dia a dia, e na psicologia também a gente tem esse entendimento, porque o estupro, o abuso sexual, ele deixa marcas para o resto da vida.
e cicatrizes que fazem com que a vítima altere, inclusive, o seu comportamento, e que mesmo em tenra idade, o que já demonstra o mal que isso faz ao ser humano. E essas vítimas, e essa vítima então, também sua família, que não contribuiu para isso, acabam tendo um sofrimento inimaginável em decorrência de um abuso sofrido, que vai para ela perdurar para o resto da vida. Esse cidadão que praticou o crime, que praticou essa ação, ele então, o que se busca? Pelo menos que ele seja julgado dentro de todos os princípios legais, se defenda, prove ou não a sua inocência, mas que se tenha condições de se dizer se aquele fato efetivamente ocorreu daquela forma e deve esse cidadão ser condenado, ou, se não ocorreu, deve ser absolvido. O que não se pode admitir é que uma situação tão grave como essa, ela fique no limbo por anos e anos e anos, esperando uma atitude jurisdicional, ou muitas vezes um impulso, para que possa então ser definido o mérito da demanda. E aí, passam-se muitos anos, acaba-se então, quando decidido o processo, resultando em nenhuma punição ao agressor pela prescrição. Ou até fazendo-se uma injustiça também com o agressor. Porque essa pessoa, vamos supor que tenha praticado um ato esporádico na sua vida, uma coisa que foi a única vez que isso aconteceu, ele, com a passagem do tempo, ele se reorganiza mentalmente, ele se reorganiza socialmente, e isso fica uma coisa no passado. E aqui, daqui a 10 anos, 15 anos, nós vamos então aplicar a lei penal para um fato que aconteceu há muito tempo atrás. Isso é uma situação que não vai agradar nem a vítima e muito menos se fazer justiça com o agressor. Pior ainda quando, pelo efeito da prescrição, então, tudo fica praticamente, vou dizer a palavra assim grosseiramente, esquecido. E então nós temos que ter o efetivo pensamento de que a celeridade na justiça hoje é uma necessidade. Claro que com a Constituição de 88, voltando ao meu raciocínio anterior, nós tivemos um aumento muito grande de demandas, porque se abriu um leque muito grande de possibilidades de ações por parte dos indivíduos. E vários direitos que até então nem sequer se havia pensado se possuir. Mas isso não é desculpa para que não se aparelhe melhor o judiciário e para que ele não responda de forma mais efetiva e célere às demandas que estão sob a sua jurisdição. Essa é uma das coisas que mais preocupa os magistrados. E muitas vezes nós recebemos varas quando a gente assume em comarcas de primeiro grau e até no segundo grau, quando a gente assume como desembargador, com 5, 10, 15 mil processos pendentes. E, obviamente, vai precisar de um tempo muito grande para você conseguir colocar esse acervo em dia, porque além daquilo ali, você vai ainda recebendo os processos novos que são distribuídos todo mês. Para vocês terem uma ideia, a minha Câmara, que é a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, eu recebo em média como relatora 200 processos mensais. Então eu tenho, para evitar que esses processos fiquem represados e se acumulem, eu preciso julgar mais de 200 processos por mês. Porque aí eu vou conseguir manter um ritmo em que aquilo que eu julgar vai estar assim, coisas recentes de 1 mês, 2 meses, 3 meses atrás, que chegou ao tribunal. Significa que o fato aconteceu. Mas normalmente são coisas que chegaram tão há pouco tempo no tribunal, e os fatos são às vezes de 2019, 2018, não é coisa de 10, 15 anos atrás. Então,
essa eu acho que é a primeira preocupação do magistrado, a primeira preocupação para mudar essa face da justiça, que é a questão da celeridade. A gente está fazendo todo o possível para que isso aconteça. E hoje nós temos, então, já um número de servidores muito maiores, nós temos a tecnologia à nossa disposição, que já nos permite dar uma resposta mais justa à sociedade. Tanto que, e divido com vocês isso, na minha unidade, na minha Câmara, os processos sob a minha relatoria, hoje eu não tenho mais de 70 processos para distribuir entre os meus assessores para fazer os pré-projetos de acordo. Eles estão totalmente em dia. A gente não tem nada mais de 2 meses acumulado. Por quê? Porque a gente tem o rigorismo de colocar em pauta pelo menos o número de processos que ingressou naquele mês, não deixando nada atrasado, porque daqui a pouco, quando passa-se um ano, você vem, um acervo já está em 1000 processos e você já vai levar um tempo muito grande para conseguir colocar em ordem. Então, mas nem sempre é essa a realidade. Aqui nós temos varas em Rio do Sul que tem muitos processos, não é culpa do magistrado, não é culpa do Ministério Público, também não é culpa da defesa. É um excesso de demanda e uma falta de pessoal para que dê conta desse excesso, inclusive de magistrados também. E aí acabam se tornando, acaba se vendo essas situações assim esdrúxulas de um processo que fez aniversário de 20 anos e ainda não foi julgado. Volta e meia, e eu fico juro para vocês que eu me sinto envergonhada quando eu vejo notícias na mídia de que o processo fez aniversário ou que o autor do processo morreu e não recebeu a prestação jurisdicional, porque, querendo ou não, isso é uma obrigatoriedade do Estado prestar uma jurisdição de forma célere. Então, cabe a cada um de vocês, profissionais da área do direito, também estar atento para que isso aconteça e também a colaborar com que isso aconteça. Haviam práticas antigas, muito antigas, e que hoje já não prosperam, porque hoje tudo é digital, em que muitas vezes tanto havia o descaso do judiciário, como havia também a própria defesa, que guardava o processo no escritório e realmente por ineficiência do judiciário não era cobrada para devolver, e às vezes passava anos com o processo em carga, sem devolução, para que pudesse ser julgado. E o que pretendia a defesa? Que esse tempo servisse para se chegar a uma prescrição. Então, não é dessa forma, e aqui eu quero esclarecer isso, não é dessa forma que se faz justiça na minha visão. Antes eu já ouvi muitos advogados rindo, já ouvi muitos advogados fazendo piada, dizendo que ganharam uma determinada causa porque conseguiram fazer o processo prescrever. Isso ninguém ganha, ao contrário, todo mundo perde. Perde o réu, perde a vítima, perde a sociedade, perde a justiça, porque há um descrédito total. Então, bons profissionais não usam desse artifício. Eles vão sim combater a causa, mas vão combater de forma clara, dentro dos prazos previstos em lei, sem que haja qualquer tipo de forma de conseguir desviar ou mudar audiências ou empurrar para frente para alcançar uma prescrição. Então eu não considero isso, embora vocês possam vir a ouvir isso por parte dos advogados, e aí nós temos que também respeitar, porque nós temos olhares distintos, dependendo dos atores que se encontram no processo, dizendo que é uma forma de você atender os interesses do seu cliente. Eu acho que não é uma forma moral nem ética de atender interesse nenhum. Por quê? Porque nós temos que dar a resposta para aquele fato que efetivamente aconteceu, seja ela positiva, seja ela de forma negativa. Se o cidadão praticou a conduta irregular, ele foi denunciado, ou mesmo foi querelado de uma queixa-crime, ele tem todas as chances
e os princípios estão aí, constitucionais, a demonstrar, e são rigorosamente tratados de se defender, de apresentar suas provas. O que ele não pode é impedir o julgamento. Isso não é ético, não é moral, no meu ponto de vista. Não significa que para outras pessoas seja uma forma de atender a demanda. Bem, então, esse parênteses foi feito tão somente para que a gente assim refletisse a respeito dos princípios norteadores e objetivos da Lei 9.099/95. Veja, o legislador ele foi muito feliz porque até 95 os processos, independentemente da pena em abstrato que fosse combinada, da pena a pena mais alta, a pena máxima, independentemente disso, eles corriam todos pelo procedimento ordinário ou sumário. Ou seja, na verdade quase não mudava nada, porque aquela determinação de que a audiência fosse marcada em 30 dias nunca era cumprida, porque a pauta não permitia, e você acabava virando um bolo, tudo como processo ordinário. Mas o legislador então viu, olha, o que está impactando as varas criminais que impedem que os procedimentos sejam lógicos e que sejam cumpridos de acordo com a lei. E aí se verificou que muitos casos com pequeno potencial ofensivo acabavam atrasando o julgamento de casos com penas mais graves e de responsabilidade maior. Nunca se deve dizer que um caso é melhor que o outro, que um caso é mais importante que o outro. Para a vítima, qualquer um deles é importante. Mas o que acontecia? Nós ficávamos atolados, nos preocupando em dar uma satisfação para os pequenos casos, porque a prescrição era muito mais rápida, e acabávamos deixando de lado os casos maiores, em que a prescrição então era mais longa. E isso trazia um sentimento de insatisfação geral. Aí criou-se então, se fez o legislador então achou um meio termo, dizendo o seguinte: até 2 anos, são casos de pequeno potencial ofensivo, a pena máxima abstrata, nós vamos tratar de uma forma. Até 5 anos, nós vamos tratar de outra forma. 4 anos, vamos tratar de outra forma. Acima dos 4 anos, aí nós vamos tratar de uma forma muito mais preocupado com os princípios do devido processo legal e do contraditório. E realmente ele acertou neste ponto, porque nós conseguimos aí dar andamento, dar seguimento com as medidas despenalizadoras àqueles processos que era necessário se fazer toda a instrução, que ocupavam muito espaço de tempo e impediam que você julgasse as demandas que efetivamente eram aquelas que agrediam formalmente a sociedade. Você imagina, você às vezes passava semanas instruindo processos de lesão corporal leve, instruindo processos de ameaça, instruindo processos de contravenções penais, enquanto ficava aguardando homicídios, ficavam aguardando estupros e ficavam aguardando latrocínios, que são processos que tiveram uma repercussão maior, mas que a quantidade era menor em relação àqueles pequenos crimes cometidos diariamente. Então, por isso que a gente tem que estar muito atenta a essas mudanças de procedimentos, a esses procedimentos distintos, porque isso é que vai nos permitir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Bem, pessoal, aqui nós vamos continuar depois em relação, nós vimos os princípios, a relação aos objetivos do Juizado Especial Criminal, e já vendo os objetivos, a gente vai acabar tratando basicamente das medidas que foram encontradas pelo legislador, que serviriam como formas de não se dar andamento ou seguimento ao processo. Isso nós trataremos na próxima aula, teremos uma aula exclusivamente de Juizado Especial Criminal. Então, se vocês quiserem se antecipar, os slides já estão no Google Classroom, vocês podem pegar qualquer doutrina que trate de Juizado Especial Criminal e podem dar uma olhada, porque vocês vão estar antecipando o conhecimento a respeito desse procedimento. E aí algumas
alguns termos que nós vamos utilizar já começam a ficar mais, se apropriarem desses termos de uma forma que não vão ter dificuldades de entender. De qualquer forma, eu procurei ser o mais informativa e de forma mais simples possível nos slides, para que não tivesse necessidade de uma consulta além daquilo ali. Mas, reafirmo, é importante que junto com os slides, que junto com a aula gravada em vídeo, que vocês tenham uma doutrina, seja qualquer uma daquelas que constam na bibliografia, que sirva para acompanhar, que sirva para verificar se efetivamente aquilo que está escrito e aquilo que eu estou dizendo correspondem à realidade. O que nós queremos aqui é construir um conhecimento, mas um conhecimento sólido e um conhecimento atualizado. Nós não podemos trazer para vocês um conhecimento já de leis ultrapassadas ou de entendimentos jurisprudenciais ultrapassados. Então, me ajudem fazendo uma pesquisa a respeito daquilo que vocês têm dúvidas, inclusive na própria jurisprudência dos tribunais superiores. Ok, pessoal? A gente se vê na próxima aula.